Ensinei essa maquiagem aqui pra vocês. Acabamento de pele, textura natural, que funciona no dia a dia e também nas câmeras. Eu sou maquiadora há mais de 8 anos, pode confiar em mim. Já se inscreve, já curte, porque tem muito conteúdo bom por vir. Tô ansiosa, esse é meu primeiro vídeo e bora lá. Eu tenho gostado muito de preparar a pele com o Embryolice. Eu sinto que ele acalma, repara a pele, tratando de uma maleta de maquiador. É um hidratante coringa pra se ter. Base, eu escolhi a Luminous Silk, da Giorgio Armani. Essa base tem sido minha queridinha ultimamente. E eu vou aplicar primeiro no dorso da minha mão. E aí, com o meu dedo, eu vou abrir esta base no meu rosto. Você pode fazer isso com um pincel, se você não quiser sujar os dedos. Eu vou fazer o acabamento com a esponjinha. E eu começo sempre do centro e vou levando para as extremidades, esfumando sempre com batidinhas. E a esponjinha é legal de ela estar úmida, eu acho que vocês já sabem disso, né? Vou sempre dando acabamento nos cantinhos do rosto. Então, essa é a pele com a Luminous Silk. Eu sinto que ela tem um brilho natural, sem deixar muito glow, mas ao mesmo tempo ela não fica super mate também. E aqui é a minha pele antes. A cor da minha base e ela é 3.5 o tom dela. E agora eu vou iniciar o corretivo e eu tenho duas opções da NARS, uma para neutralizar a minha olheira e as manchinhas se necessário e outra para iluminar. O tom da minha pele mesmo, ele é o Light 2.4, Café à não sei falar francês, café ao leite e o Light 2 Vanilla para iluminar depois os pontos que eu acho necessário. Então, por exemplo, aqui, acho que vocês também já estão super cansados de saber aonde a gente aplica o corretivo, mas eu não chego muito perto da minha raiz dos cílios, eu gosto de aplicar um pouquinho mais para baixo, e aí eu venho depois com a esponjinha subindo um pouquinho com menos produto, porque eu acho que se tratando de linhas finas, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de produto, senão acumula muito nessa área. Essa base é tão boa que eu nem preciso corrigir nada além no meu rosto. Então, eu vou fazer só essa correção mesmo das olheiras. E eu também vou com a esponjinha nessa área. Mas eu posso fazer o outro lado com o pincel para vocês verem. E aí vocês conseguem notar a diferença da esponja pro pincel. Com o pincel, vocês podem dar preferência para pincéis fofinhos, tá? Deixa eu mudar o foco aqui. E mais chatinhos, assim. Esses aqui funcionam super. Esse é o da Real Techniques 300 e esse aqui eu acho que era da Candice Berenice. Eu vou fazer com o da Real Techniques para vocês verem. E aí, de novo, começa do centro e vai esfumando as laterais com batidinhas. E aí, quando você for chegando próximo da raiz dos cílios, já tem menos produto no pincel. Não vejo diferença. Acho que depende do produto que a gente está aplicando. Se tratando de pó translúcido, eu sinto mais diferença na hora da aplicação com a esponja e o pincel. Mas no concealer, no corretivo, eu gosto bastante dos dois efeitos. Acho que fica ambos natural, assim. Pro pó translúcido, eu vou com o da Laura Mercier. Ele tá na minha maleta de maquiador e na minha bancada pessoal há muito tempo. 8 anos. No mínimo, porque fazem 8 anos que eu maquio profissionalmente, então eu vou remover o excesso das minhas linhas finas antes de aplicar o produto em pó, porque pensem que o pó sempre sela, né?
Então, essa história de, o produto em creme primeiro e depois o produto em pó, ela é verdade. Por mais que o Patrick tá agora fala pra gente voltar com o produto em creme pra dar acabamento, vamos chegar nessa parte ainda, não vou dar spoiler. Então, se você selar com acúmulo nas linhas, ele vai ficar aparecendo o produto acumulado nas linhas. É mais difícil de corrigir. Então, dá um último acabamento. Eu pego aqui o produto, tiro o excesso, fazer com o pincel, o lado que eu fiz o corretivo com o pincel. Então, eu vou aplicar nessa área aqui, e aí eu já desço pro cantinho também lá do nariz. E eu gosto de dar batidinhas, principalmente nessa área que eu tenho mais poros. Porque o pó translúcido, ele dá o efeito de blur, aquele Photoshop que corrige a pele, sabe? Ó a diferença com e sem. Então, eu vejo mais poros aqui, menos poros aqui. Pego o produto, tiro também o excesso. Esponja. Além do efeito blur do próprio produto, a esponja, ela realmente coloca o produto dentro do poro. Muito doido o quanto o efeito fica mais, eu diria artificial, mas ao mesmo tempo corrigido mesmo. Se você quer um aspecto de pele mais natural, aí eu realmente recomendo o pincel para aplicar o pó, porque daí você ainda tem uma textura mais de pele, sabe? É bem sutil, mas a esponja ela realmente dá esse efeito mais blur. E o pincel ele deixa ainda uma naturalidade. Espero que vocês estejam conseguindo ver, mas é nítido assim, olhando no espelho pessoalmente. Agora eu poderia dizer que era uma das minhas partes favoritas, blush. Gente, eu era uma pessoa viciada muito em blush, mas sinto que tem algo em mim mudando. Vou aplicar com um pincel mais chanfradinho e fofinho. Esse é o da MAC antigo, 168. Eu não acho que tenha mais esse pincel de cerdas mais naturais. Eu acho que hoje em dia é tudo sintético, mas esse ainda é antigo. Então, eu vou pegando o produto, tirando o excesso e vou aplicar bem no topo das minhas maçãs, das minhas bochechas. Tenta não chegar muito na área que a gente já selou, tá? Então, é realmente mais aqui no cantinho, assim, do olho, subindo. Você tem que pensar sempre em esfumando as bordinhas. Então, você começou aqui com mais concentração. E aí, com o que tem de resto no pincel, você já vai abrindo mais, esfumando mais esse blush. Tenho gostado muito de fazer, que entra a dica do Patrick, tá? Eu gosto de entrar com o produto em pó. Então, eu vou escolher um blush de transição, por isso eu vou numa cor um pouquinho diferente. Eu vou nessa cor da NARS, mais clarinha. Troca de pincel. Muito importante trocar de pincel para fazer o seu blush em pó e o seu blush em creme. E aí, o blush de transição nada mais é do que você mesclar a cor que você já aplicou com uma outra cor para difundir realmente essa marcação. Então, agora com o produto em pó, eu posso vir na área que eu já apliquei pó, por exemplo, porque pó com pó não vai abrir ou esfumar, dar errado o que tá embaixo. E sempre batidinhas suaves, assim. E aí fica mais natural ainda quando a gente usa um blush de transição para mesclar realmente, não deixar só uma cor marcada no rosto. E fica realmente lindo esse efeito. Nossa, eu vejo muito mais produto pessoalmente do que na câmera. E o que o Patrick diz é voltar com o produto em creme, trazer essa naturalidade de volta. Então, muito cuidado com essa hora. Tira realmente o excesso, ups, na sua mão e vem bem pouquinho assim, devolvendo
o brilho com o produto em creme. É uma construção de camadas, entendeu? Só muito cuidado na hora de voltar com o produto em creme. Por isso que o ideal é bem pouquinho, só umas batidinhas assim, para devolver realmente esse brilho e fica incrível. Realmente, ele sabe do que ele fala. Consegue ver o quanto ele tira o fosco do pó? Fica mara. Esse blush é o Glow Clay, a linha, e a cor é Groovy. Vou fazer um leve contorno e essa cor é a Deep Bronze. Eu vou com o pincel Real Techniques 200 e essa cor de bronzer, ela é bem escura em mim. Então eu vou tomar muito cuidado, vou tirar bastante o excesso da minha mão. E aí vou começar sempre do cantinho e vou trazendo pro centro. Então, o bronzer ele é um pouco do contrário. Você nunca começa do meio ou do centro do rosto. Começa do cantinho com mais excesso de produto e aí depois você vem esfumando, trazendo mais suave essa cor pro centro do rosto. Começa dos cantinhos e aí depois vai esfumando. Nossa. Bastante testa aqui pra esfumar. E essa parte aqui de baixo, eu gosto de só o pincel sujinho mesmo. Eu não gosto nem de pegar muito produto, senão fica muito artificial. E vai trazendo mesmo pra baixo, assim, e pra trás, um pouco da orelha, pra difundir mais esse bronzer. É difícil de ver na luz, mas esse é o lado com contorno. Eu fiz um contorno de rosto bronzeado, então eu não fiz com uma cor fria, eu fiz uma cor mais quente. E aí, eu acho que é nítido de ver, né? Ó, aqui você vê que você não vê, dependendo da luz. Mas não é algo que é tão escancarado quando está de frente. Então é mais um contorno suave mesmo pro rosto. Com o pincel sujinho, tô tirando bastante o excesso, e já dá uma esfumada aqui no olho, sem pegar na parte de baixo. Só realmente dando uma sujeirinha aqui. Se é um dia mais corrido, se é uma coisa mais rotineira, eu nem faço essa etapa do contorno ou do bronzer. Eu realmente deixo o blush mais difundido, assim, bem natural. E só vou para uma hora que você precise de um evento ou algo mais elaborado. Eu gosto muito do contorno porque eu realmente acho que dá um ar mais profissional, mais glamuroso, assim. Parece besteira, mas é muito verdade. Tipo, isso me traz mais a sensação de estar maquiada. Eu vou aplicar agora o Fix Plus. Vou esperar secar um pouquinho e aí eu vou aplicar o iluminador em cima disso tudo. Então eu gosto da pele estar um pouco mais fresh, pra o brilho ficar mais molhado, mais natural. O pincel não tem segredo, basicamente qualquer pincel fofinho funciona. Esse blush iluminador, sombra, essa paleta universal, é o nome dela, Dior Universal 001, ela tem um brilho molhado maravilhoso. A minha, de guerra, quebradíssima, assim, nem tem produto quase mais, mas eu não abandono este produto, essa paleta, gente, ela é linda. Aí vou aplicar nos pontos altos do rosto, olha isso, deixa eu ver se tá o foco. Nem precisa de muito, nem precisa de muito. Então tudo encaixa. Ó, já tem o brilho natural, então você só realmente põe um pouquinho a mais, assim. E fica tudo harmônico. Pontinha do nariz, polêmica, sim e não, depende do que você gosta. Eu gosto de aplicar um pouquinho. E aqui também no topinho, assim, da sobrancelha, aqui. Todo ponto que você olhar no espelho e ver que brilha um pouquinho, você pode valorizar com o iluminador. Para finalizar a pele, eu vou aplicar o contorno em pó. E essa cor, ela é um marrom mais frio, da Fenty Beauty In The Sun. Então, ela é quase um tom da minha pele, só que acima. E aí, de novo, pensando em mesclar as camadas da pele, troca de pincel de novo, não vai com pincel de produto em creme. Vou com um pincel que é meio chanfrado, meio fofinho, MAC 127.
E aí vou pegar produto do final, lá do cantinho do rosto, e vou depositando, trazendo para o centro. Eu acho que eu já apliquei um contorno bronzeado bem intenso. Então, este produto em pó, eu gosto que ele seja um pouco mais frio. Porque daí ele dá também essa mesclada nas camadas, sabe? E este produto em pó, como ele é meio que quase do tom da minha pele, é legal também da gente ter um produto assim, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, porque daí você pode fazer um contorno ou iluminar áreas sem ser um produto específico para isso. Então vamos dizer que você comprou um pó, errou no tom. Putz, é mais claro. Não troca, não descarta. Você pode iluminar áreas do seu rosto com aquilo. Dei um zoom aqui para vocês verem o nariz, que eu vou fazer agora o contorno no nariz. E para isso, eu vou pegar um pincel que ele é mais firminho mesmo, tá vendo? Ele não é tão fofinho. E aí eu vou pegar um pouquinho de produto e o que que eu vou fazer? Bem no topo. Não abre este contorno. Bem no topinho. Deixa eu olhar aqui embaixo. Ó. Vai depositando o produto bem levinho. E leva lá pra sobrancelha. Prefiro esse espelho que tá aqui na lateral. Então, vou olhar pra ele. E aí, aqui embaixo, bem na emenda onde fica a parte de cima com a parte de baixo, bem nessa linha aqui, você pinta bem rente e depois você desce um pouquinho com a sombra. Que meu rosto fica torto. Gente, esse é meu primeiro vídeo, eu tô testando tudo, tá? Então, não sei ainda como é que vai ser isso aqui. Ó, consegue ver? Suave. Ó, eu marquei um pouquinho aqui, ó, porque eu tenho um ossinho. Depois eu vou corrigir isso. Então, vamos para o outro lado. Tá vendo? Aqui naturalmente já tem um ossinho ali. A pontinha do nariz, quanto menor o espacinho branco, mais pequenininha vai ficar essa ponta. Então, pode deixar ela bem fechadinha se você quiser afinar um pouco o seu nariz. Se não quiser também, só segue realmente reto e faz esse cantinho aqui. Tem gente que até marca aqui em cima pra criar tipo uma bolinha aqui na ponta. Mas eu não sou muito de fazer isso. Mas opcional. É para corrigir essa bordinha, de novo, esfumar, difundir, volta com o seu pincel de pó. E agora a gente vai dar acabamento em áreas que a gente quer clarear um pouquinho. E aí vai descer aqui bem rentinho, ó, pra sumir a lateral do nariz. Porque lembra que o pó tem esse efeito blur? Então ele realmente dá esse efeito de sumir, de photoshopar. E aí aqui você pode aplicar mais acumulado um pouquinho e depois tira o excesso a hora que a pele absorver um pouquinho, sabe? Então, absorver. Às vezes eu olho na câmera e eu consigo ver coisas que eu não consigo ver a olho nu. Então, pra mim isso aqui tá ótimo, mas talvez vocês estejam vendo coisas, talvez não. Mas pra mim tá bem difundido, eu não consigo ver linhas. Mas eu sou muito perfeccionista na hora que eu vejo na câmera, eu falo, ai, como que eu não vi isso, sabe? Aproveitando esse zoomzão, já que a gente tá com o pincel do pó, já pode marcar um pouquinho aqui, porque como a gente fez o contorno, o blush, essa área, ela se perde um pouco. E aí eu gosto de dar essa profundidade com o produto mais claro. Pode deixar mais marcadinho mesmo essa área. E depois a gente corrige. Esfuma e tira o excesso. Gente, agora, espera secar um pouquinho
e dá um último confere nessa pele de milhões. Juro, esse passo a passo é o que eu faço em maquiagem pra fotografia, em maquiagem pro dia a dia, em maquiagem pra aparecer na televisão, em maquiagem independente. Não eu, tá? Eu nunca apareci na televisão. Mas é uma maquiagem que funciona. E aí depende da quantidade que você coloca pra intensificar ou deixar essa maquiagem mais leve, tá? Mas pensa sempre em tirar excesso de linhas, esfumar bordinhas, é isso que dá um acabamento profissional. E sempre toma cuidado com os cantinhos, não esquece dos cantinhos, porque é assim que a gente conquista também uma maquiagem mais profissional. Apareci com a minha sobrancelha e a minha boca já finalizada, que eu acho que o foco desse vídeo é bastante a pele. E eu vou fazer um olho, que é um truque rapidinho, para aqueles dias que você tá com pressa, mas você precisa também entregar algo, sabe? Só vou deixar os produtos que eu usei primeiro na sobrancelha, é o Spiked da MAC Cosmetics. Mas eu vou voltar depois, trazer sobrancelha com mais calma e até mesmo uma boca perfeita. E o batom que eu usei, falando em boca, é o 236 da L'Oreal. E, gente, fala se não é uma boca que, assim, parece um batom raríssimo, parece essa cintilância que ele entrega é muito bonita. Eu acho que eu ainda vou finalizar com gloss, mas é L'Oréal Paris. Ele certeza que é dupe de algum batom famoso, porque ele é muito bom. Ele é muito lindo. Pra começar o olho, eu vou aplicar primeiro um produto em creme. E este é um batom. Pode ser, funciona batom. Pode ser também produtos específicos para a área dos olhos é melhor. Então, o BT Velvet, ou até mesmo um lápis da cor que você queira usar. Uma sombra cremosa, enfim, qualquer produto cremoso para dar a base do olho. E essa cor aqui, ela é um vermelho queimado, que eu acho bem bonito. E eu vou aplicar a máscara Burgundy, como vocês já viram. E para isso, eu vou pegar um pincel que imita a ponta de um cotonete. Então, se você não tiver um pincel assim, mais pontudinho, pode ser a ponta do seu cotonete também. Eu vou aplicar bem rente à raiz dos cílios, como se fosse um delineado. E a intenção aqui, ela é realmente depositar o produto. Então, a gente quer que ele fique bem pigmentado. Parte de baixo também. Emenda aqui o cantinho. E já vai puxando. Tenho esses cílios aqui no cantinho do olho que me irrita tanto. Eu já tentei tirar, mas a dor e o incômodo são tão grandes que eu desisti. Eu falei, ai não, vai ficar ali. Pode dar uma puxadinha aqui, em direção à sobrancelha. Não muito, assim tá bom. Vamos lá. As bordinhas. Sem abrir muito, tá? Não sobe muito, não. Tenta só tirar um pouquinho da marcação. Aí tá vendo que falta acabamento nesse olho? A gente vai dar esse acabamento. Esse é o língua de gato. Corretivo da cor da sua pele, vou aplicar um pouquinho na minha mão. Olha a diferença que dá só da gente aplicar o corretivo. Com o próprio pincel que você tava esfumando, vamos pegar uma sombra mais clara ou o seu próprio pó e vamos dar o acabamento em pó. Aí eu vou aplicar aqui no cantinho. Aqui no final. Ó, está tomando forma, né? Vamos só dar uma esfumadinha assim pra não ficar muito marcada, né?
Agora você tem duas opções. Deixar assim, esta cor, dependendo da cor do batom, BT Velvet, enfim, que você tem. No meu caso, eu quero deixar ela mais marrom. Então, eu vou com esta sombra marrom da Too Faced. E aí, com um pincel pequenininho também, eu vou dar uma escurecida. E o que eu acho bom de você vir com uma sombra em pó, porque sela, então nada vai sair do lugar, sabe? Um pincel chanfradinho pequenininho, eu vou dar o acabamento interno aqui. Então, vou aplicar bem na raiz dos cílios, na linha d'água mesmo. Essa sombra mais escura. Aplicar o lápis marrom dentro da linha d'água, em cima e embaixo. Deixa eu só. Pra finalizar, máscara de cílios. Eu acabei de curvar meus cílios. E aí, aqui, nesse tom, ficaria bonito até mesmo preto, marrom ou o burgundy, que é o que eu tô fazendo. Essa máscara é da Maybelline. E eu acho que para uma boa coloração, primeiro você aplica o produto em todos os cílios. Eu gosto de dar essa marcadinha na raiz e aí só alongar. Você vem com a pontinha suja assim de produto e a gente vai realmente depositar produto nesses cílios. Depois vai penteando de novo para definir, não deixar muito acúmulo de produto, sabe? E aí, gente, opcional, tá? Eu gosto de tirar esses gruminhos assim com a pinça, finindo mesmo a pontinha. Precisa fazer isso? Não, mas estamos falando de uma maquiagem profissional, né? Baixo. Não dá, eu tenho que olhar nesse espelho aqui da lateral. Depende de quantas camadas você quer realmente aplicar nesses cílios. Eu vou fazer mais uma aqui na minha. Eu vou fazer o outro olho e já volto, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O olho aqui tem uma pelezinha aqui que cresceu, juro, em tipo 2 semanas. E eu vou tirar. Então eu não tô dando muito foco pra ele por enquanto. E é isso, gente. Apliquei um gloss. Esse é o da MAC Lip Glass. A cor Pleased to Be Here. E eu achei que ele só deu realmente um realce a mais, assim, pro batom da L'Oreal, que já tinha bastante cintilância. E essa minha choker é da Cynthia Miglio, é a nova coleção dela. Ela tem cada peça, gente, incrível aqui em Toronto. E eu acho que o look combinou super com essa choker. Eu tô com um coletinho bege, então ficou meio borrô. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ainda tem muito vídeo bom por vir. Então já se inscreve, deixa o seu like se você gostou. E qualquer dúvida, tem o meu Instagram aqui embaixo, mas também pode me deixar nos comentários, que vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Um beijo!